Náutico! Professor, boa tarde. Antes de mais nada, eu queria saber como é que foram esses últimos dias, pós perda de título, com a cabeça mais fria. E se você, obviamente, deve ter assistido o jogo novamente, né? Ali com a cabeça mais fria, deve ter visto coisas que não viu no próprio dia. E se vocês detectaram mais erros do que vocês viram no dia, e como fazer para que esses erros não se repitam agora para a Série B que está começando daqui basicamente há 10 dias? Perfeito. Vou falar muito pouco sobre esses aspectos porque segunda-feira a chave já virou. E a gente não pode ficar só remoendo aquilo que ocorreu de negativo e nem também pensando só nos aspectos positivos. O futebol ele é muito dinâmico. E isso é fundamental. É muito importante que nós entendamos sempre que essa dinâmica, nós temos que imprimir ela no nosso dia a dia, assim como fazemos jogo a jogo. Então, foi sim um jogo fundamental. Tivemos os nossos erros naturalmente analisados, da forma que tem que ser. Existe uma conotação do jogo totalmente diferente do próximo campeonato que a gente vai enfrentar. Foi uma conotação de Copa de final, de 2 jogos para se definir um resultado. E são poucos os aspectos, principalmente até o momento da expulsão, que nós consideramos para olhar para o cenário principalmente de longo prazo, que vai ser a próxima competição, onde a gente precisa ter algumas correções. Como você falou, com cabeça fria, principalmente, nós precisamos analisar tudo aquilo que foi feito de positivo. Nós tivemos os melhores números, top 1 em inúmeros números dentro do campeonato, e não tivemos o principal, que é o título. Isso não é normal das nossas equipes, não é normal das equipes também que nós comandamos. Aí eu olho para um aspecto um pouco mais individual, meu e do professor. Nas últimas 7 finais que nós disputamos, ganhamos 5. Essa é a segunda que a gente perde. E o futebol faz parte, infelizmente faz parte, naturalmente. Todos queremos ganhar sempre, mas a ótica que fica para nós é sim uma disputa muito positiva da nossa parte, conquistando alguns objetivos parciais que vão ser fundamentais para o clube. Conseguir colocar de 6 a 10 milhões vai depender do ano que vem, naturalmente, do quantidade de fases que a gente conseguir passar, Copa do Nordeste e Copa do Brasil. A gente pode estar colocando no orçamento no mínimo 6 milhões do clube, direto e indireto, em torno de 10 milhões, a depender de quantas fases a gente passar, como eu comentei. Então são aspectos positivos, que o clube não vivenciou na temporada passada e teve uma diferença muito grande. Vai ser um aspecto fundamental para essa reconstrução que a gente está implementando dentro do Náutico em conjunto com o clube, uma reconstrução técnica, infraestrutural, uma reconstrução para que o clube realmente se estabeleça dentro da divisão que não esteve nos últimos 3 anos, desde 2022. 2022 a gente esteve na segunda divisão, houve o descenso, 23, 24 e 25, disputando a Série C e tendo um acesso que foi fundamental. Então, vemos dessa forma, mas principalmente a gente olha o aspecto negativo que tem que se observar, tem que se analisar. Tudo aqui a gente faz com um critério de análise muito grande, assim como não é a primeira vez que eu comento sobre isso, forma que a gente tem de critério dentro de uma realidade do clube, tanto de orçamento quanto uma realidade de mercado e principalmente a evolução. Isso é fundamental. Nós precisamos sempre pensar em como nós podemos evoluir tudo aquilo que já foi construído até aqui. Guilherme, boa tarde. Como o querido aqui falou, o Malaguti, a estreia do Náutico vai acontecer daqui a pouco na Série B. Já se passaram 3 meses, do trabalho de vocês deste ano. Afinal, houve a continuidade. E eu queria saber o que é que vocês, já que você mencionou os pontos negativos e positivos, queria que você avaliasse, fizesse um balanço desses 3 meses de início de temporada. O que é que vocês precisam levar de virtudes que foram apresentadas pelo Náutico neste Campeonato Pernambucano e devem ser mantidas para a Série B, e o que é que de pontos negativos vocês detectarem e observam que devem ser expelidos para que o Náutico consiga fazer uma campanha sólida no campeonato. Obrigada. Olha, eu vou acabar sendo um pouco repetitivo, um pouco prolixo, baseado na resposta que eu dei, mas sem problema nenhum. Aspectos estatísticos, eu acho que a manutenção deles é fundamental. Se nós conseguimos repetir as estatísticas que nós tivemos
no Campeonato Pernambucano. Isso não é simples. Nós vamos enfrentar adversários com um nível de qualidade altíssimo, naturalmente. São confrontos totalmente diferentes. Mas se nós conseguimos ter uma manutenção positiva, não quer dizer que a gente vai repetir 76% de aproveitamento de pontos, mas o mais próximo que a gente chegar disso, nós com certeza vamos estar conquistando dentro da próxima competição coisas positivas. A manutenção de alguns aspectos, tanto defensivos quanto ofensivos, sim, mas nós temos que ter uma ótica muito mais crítica com relação a principalmente os últimos 4 jogos nossos, vamos colocar assim, são jogos de enfrentamento. As pessoas gostam de comparar muito. Poxa, os jogos contra equipes como foi os jogos contra o Santa Cruz, contra o próprio Sport, são jogos de um nível mais alto, agora o time vai ser provado. Concordo em parte, mas nós estamos falando de uma competição, mais uma vez, de Copa, né? Uma semifinal, uma final, são 2 jogos, conotação diferente, estratégia diferente, totalmente diferente do contexto de uma segunda divisão de 38 jogos e posteriormente agora uma novidade, eu acho que até muito positiva para a competição, para o torcedor, que é ter aquele quadrangular final, mas independente de qualquer coisa, o principal aspecto está dentro dos 38 jogos. Então, como eu falei para você, de negativo, como você me perguntou, acho que momentos pontuais, comportamentais, nós temos que evoluir, sim. Espero da nossa equipe um amadurecimento maior sobre alguns momentos de pressão, e é algo que a gente precisa trabalhar. Funcionou assim no último grupo que a gente formou. Esse é um novo grupo, a entrada de inúmeros novos atletas, naturalmente. Então, eles precisam amadurecer. Então, a gente tem que usar o momento difícil para amadurecer e para, a partir do momento que você vem com ele novamente, você evoluir na atitude, no comportamento, em tudo aquilo que impacta no jogo. Guilherme, boa tarde. Boa Pelo que tarde. vocês estão acompanhando dos outros times que vão disputar a Série B também, qual é a análise que você faz do nível técnico da competição e como o Náutico se coloca dentro desse grupo de equipes que vão estar na segunda divisão? Hoje, vamos falar de um aspecto técnico / orçamentário, né? Existe uma preocupação muito grande daquilo que a gente vai enfrentar, porque a divisão tem equipes realmente de um porte muito grande, a gente tem uma competitividade muito grande, mas se a gente for fazer uma real análise bem fria, como a gente faz internamente, como a gente busca observar a competição e aquilo que a gente vem buscando dentro do mercado, formatação de elenco, nível de competitividade para esses 38 jogos, hoje o Náutico, com as contratações que estão para vir, né, nós temos já 5 definidos, como mencionei. Nada foi anunciado, não foi à toa. Nós estávamos disputando um outro campeonato, eu não queria que a comunicação tivesse nenhum efeito positivo ou negativo sobre aquilo que a gente estava disputando. Vai ter discussão, tá aqui, não tá, isso não me importa. A gente tem processos muito bem estabelecidos. Então, a partir de agora, a partir dessa entrevista de hoje, que é uma virada de chave da comunicação, a gente vai ter a apresentação de alguns atletas que já estão fechados. Estamos na expectativa, assim, de antes de fechar a janela, ter alguns atletas ainda também apresentados dentro daquilo que a gente entender que é necessário. E quando a gente olha para esse todo, nós vamos chegar dentro da competição, provavelmente após o término dessa janela, com a folha entre a 9ª e a 13ª folha da competição. Creio eu que nenhum time que subiu conseguiu colocar essa condição, salvo times muito pontuais, e eu falo historicamente, não só dentro deste ano. Tá? É difícil subir da Série C para B e você começar uma divisão batendo entre 8ª e 12ª folha dentro da divisão. Tá? E o Náutico permite isso. A força do trabalho do Náutico vem permitindo isso. E o trabalho, quando eu digo, não é só nosso, ele é de todos. É de quem capta recursos incessantemente, como é o caso do clube, do presidente, dos departamentos envolvidos. E a gente está tendo a possibilidade, sim, de entrar à competição num nível equilibrado. Né? Difícil competir com algumas equipes? Sim, sem dúvida. Eu estou falando aqui de um recorte intermediário em que nós estamos nos colocando a partir do momento que fechar a janela. Então, estou ainda pensando que vai chegar um outro nome aí que vai impactar muito ainda no orçamento, naturalmente. Quando eu olho para as principais equipes, são 6 equipes, 4 delas caíram,
outras 2 têm uma manutenção dentro da divisão e subiu para a primeira, desce primeira, segunda, tem uma infraestrutura muito grande, são 6 equipes hoje que têm um orçamento realmente muito fora daquilo que a gente tem como possibilidade e, claro, é fundamental, né? É possibilidade com coerência, com pagamento em dia, né? Com toda uma responsabilidade que o clube precisa ter para com as pessoas e nós, naturalmente. Vejo uma possibilidade de a gente competir muito bem, com um equilíbrio. Não tem por que não sonhar, mas temos que ser realistas com relação à nossa obrigação. Garantir a manutenção do clube é fundamental como primeiro objetivo, né? E a partir do momento que a gente conquistar esse primeiro objetivo, a gente vai entender até onde a gente vai poder chegar na competição, e eu espero que muito longe, sim, mas vai depender de, naturalmente, muitos jogos, uma disputa muito grande, e a competição vai exigir. Você me perguntou sobre o nível técnico dela, estou dando um demonstrativo financeiro que impacta muito no campo, e teremos sim algumas equipes com um orçamento absurdo, como o próprio Ceará, foi um clube que demonstrou seu orçamento, está com uma folha de 4,5 milhões, mas quando você entra para dentro do campo, principalmente os jogos de longo prazo, de consistência, 38 rodadas, esse orçamento faz diferença, mas ao mesmo tempo a gente consegue igualar com o trabalho, a gente consegue igualar tudo isso. Então, nem tanto ao céu, nem tanto ao inferno, a realidade é essa, a gente conseguiu, em conjunto com o clube, um planejamento que eu vejo muito difícil de se conseguir para um clube que passou 3 anos na Série C, né? Um respeito dentro do mercado muito difícil de conseguir, porque as pessoas têm essa ótica. E eu espero sim o ano que vem, por exemplo, né, com essa construção toda que a gente está pleiteando, planejando, a gente conseguir começar a ter um atleta ou outro num nível desses 6 times que estão aí, com atletas com um valor de mercado muito importante, mas a gente tem que entender muito bem, não é só sobre dinheiro. Se você não der infraestrutura, esse atleta opta por ir para outro lugar, porque ele não vai ter só o Náutico para ir. A gente sofreu um pouquinho disso no início do ano, dentro do mercado, dei essa demonstração, expliquei, só não exponho nomes de atleta aqui, porque não é comum nosso expor atleta, né? Liderança não expõe ninguém, essa é a minha visão, eu acho fundamental, né? A liderança assume responsabilidade, eu acho que é isso que a gente busca fazer aqui, sim, responsabilidade de tudo até aqui é de quem lidera, é do professor, é minha, é do Bruno. Naturalmente, a gente tem a cobrança de todos os liderados, que também são lideranças, né, dentro dos seus setores. Guilherme, boa tarde para todo mundo também. Você já falou aí, né, que existe, e a gente sabe, é natural, existe um planejamento na hora de divulgar os atletas, enfim. Mas você já trouxe naquela coletiva a questão dos 5 reforços, que já devem em breve ser anunciados. Falou sobre possivelmente mais 2, mas aí algumas notícias vão saindo e tal. E aí eu queria ouvir de você, de fato, quais foram as carências que vocês identificaram e, se puder, pelo menos dá pra gente aí quais são as posições que está mais focado no mercado. Perfeito. Olha, hoje nós temos um elenco onde é composto por 20 atletas com um nível, com uma minutagem muito alta, né, considerável, vou colocar assim. Alguns são realmente muito altos, outros uma minutagem média, mas vamos colocar dessa forma, uma minutagem considerável, em torno de 20 atletas com uma minutagem considerável de Série B e Série A. Né? Isso são fatos. Né? E estamos buscando ainda talvez 2 ou 3 atletas com esse mesmo perfil. Outros atletas vão ser atletas de composição com potencial tanto de mercado quanto potencial técnico, naturalmente. Isso não é o Náutico que faz, são todas as equipes fazem uma montagem, né, pensando nisso, né, no potencial de alguns atletas. É muito importante entender, como você pediu para exemplificar, vou dar um exemplo, a zaga. Né? Nós temos hoje 3 atletas com minutagem considerável de Série B, outro atleta que vai ser anunciado naturalmente, não tem a minutagem tão grande de Série B, mas é um atleta dentro do mercado, estava sendo muito bem quisto. Teve uma disputa de campeonato paulista, que é um campeonato que nós respeitamos muito, porque o nível ele é muitas vezes maior que o nível da Série B. Então isso impacta muito no olhar de quem está captando. Existia a possibilidade da vinda do Carlinhos. E a vinda dos 2 zagueiros que a gente está trazendo, nós vamos anunciar, não impactou e não impactaria na vinda do Carlinhos. Então existe a possibilidade da gente buscar ainda mais um nome. Entendeu?
Eu estou utilizando para que as pessoas observem como é a análise, como é feito esse processo de contratação, muitas vezes. A gente não pode ter, baseado naturalmente em orçamento, que é natural, não pode ter todos os atletas com esse perfil de ter minutos em Série B, ter minutos em Série A, porque o atleta também precisa querer vir, tem todos os aspectos financeiros, é um conjunto de fatores, né, que nós utilizamos. E nós temos que pensar também em um ponto que difere de todos os outros anos. Vai ser uma competição de um prazo único até o momento. A Série B sempre foi muito ajustada, sempre foi muito apertada. Modificava a característica de elenco, perfil de contratação, né? A gente precisaria preocupar de uma forma diferente com esse elenco. Hoje, a gente vai ter uma disputa de Série B de 2 meses a mais do que o comum. Isso impacta num calendário, isso impacta de jogo a jogo e impacta na contratação. Atletas que têm dificuldade física de jogar sábado e quarta, principalmente no quarto jogo, terceiro e quarto jogo é o impacto maior físico, eles acabam perdendo um pouco de espaço na Série B, e isso é histórico, e vão para uma Série C e teriam uma grande possibilidade de jogar a Série B. Eu estou dando essa demonstração para você ver como pode modificar o mercado. Agora não. A maior parte dos jogos da Série B, sábado a sábado. Sábado a sábado. Então tem alguns impactos ocorrendo e a gente precisa analisar isso, inclusive para formar um elenco. A gente conseguiu formar um elenco um pouco mais reduzido, mas como eu falei, um número de jogadores e naturalmente com a chegada de outros, com uma minutagem positiva de Série B e de Série A. E a gente espera fazer uma competição extremamente competitiva, buscar estatisticamente os números que eu mencionei, ofensivos e defensivos, o mais próximo daquilo que a gente já vem produzindo, mesmo sabendo que o nível de dificuldade vai subir, esses números podem cair um pouco, e a ideia é a gente ficar o mais próximo possível disso, que eu não tenho dúvida. Se a gente chegar a 60% de aproveitamento, o que a gente vai conquistar, todos nós já sabemos. Professor, uma das primeiras frases que você falou na coletiva foi que vocês viraram a chave, né? Segunda-feira virou a chave. Mas para virar a chave, vocês também precisam trabalhar algumas coisas internas que ficou visível na decisão. E uma dessas que eu quero citar é, por exemplo, a expulsão do Dodô, que era o principal jogador e, querendo ou não, as redes sociais, aí a gente acompanha, ou a própria torcida no final do jogo foi um dos caras que mais foram criticados. Sim. Eu queria saber se vocês tiveram uma conversa com ele, porque a gente viu que chegou deletou, apagou as fotos, sim. O próprio o Júnior Todinho também. Se vocês tiveram algum trabalho de conversar com ele, um trabalho psicológico, para ele também entender que talvez, obviamente que ele errou, né? Ele não é o principal culpado, mas teve a sua culpa, obviamente. Se vocês trabalharem psicologicamente para ele também virar a chave, porque como você falou, é preciso virar a chave para a Série B, né? Na concepção da palavra mesmo, assim, eu não encontro culpado, eu encontro responsáveis. E ele é um dos grandes responsáveis dentro da nossa equipe, em conjunto com inúmeros jogadores. Esse senso de responsabilidade tem aqui dentro, como sempre, desde o momento que a gente chegou, e não tenho dúvida que anteriormente a isso também existiam profissionais aqui com um senso de responsabilidade, eu não posso julgar o quanto, né, mas nós temos uma responsabilidade com os resultados muito grande, visto que a gente conseguiu conquistar inúmeras coisas que o clube não conquistava há um bom tempo, e isso tem uma influência naturalmente muito grande dos atletas. A responsabilidade de tudo que ocorre aqui dentro, inclusive de atos como esse, circunstâncias como essa, não é do atleta, é do comando. Volto a dizer, eu não exponho o atleta a hora nenhuma aqui. A exposição, ela é nossa. A responsabilidade, ela é do Guilherme, ela é do Hélio, ela é do Bruno Becker, é de quem comanda realmente, né? E principalmente técnica, ela é do Hélio e do Guilherme, a responsabilidade. Nós que escolhemos, nós que colocamos, nós que orientamos o atleta. Então, tudo vamos colocar dessa forma, tudo de negativo, ele é realmente responsabilidade total nossa, porque nós escolhemos o atleta para estar lá dentro. Agora, internamente, como você citou, existem algumas coisas para serem trabalhadas, não tenha dúvida. Nós não temos o perfil de liderança que deixa passar. Que as coisas acontecem e não existe cobrança, e não exista orientação, ajuste, treinar novamente, repetir. Acho que são processos comuns dentro do futebol. Não é a primeira vez que um atleta é expulso numa final em circunstâncias adversas e ocorre o que ocorreu.
a responsabilidade, mais uma vez, ela é nossa. E, naturalmente, nós vamos fazer o possível para que no dia a dia, ações com ele, com outros atletas, porque, como você bem citou, a responsabilidade não é do Dodô. A responsabilidade é do Hélio e do Guilherme fazer melhor, fazer bem feito, para que a gente continue tendo resultados positivos. Porque o título é a glória, e ela seria para nós, principalmente. Né? Comissão, atletas, mas a gente conquistou algo que, para o clube, institucionalmente falando, foi muito positivo, que eu mencionei no início da entrevista. Né? E vejo como aspecto muito natural do nosso trabalho a responsabilidade ser nossa, a cobrança ser interna para com os atletas e, naturalmente, a resposta ser na próxima partida, na próxima competição. Isso é algo que a gente não pode fugir. Eu trabalho com futebol e futebol é resultado. Não sou demagogo de vir contar história, como que eu fiz, como que a gente fez. Não. Eu gosto de trabalhar juntamente com o professor com resultado. A partir do momento que eu não conquistei, eu tenho que vir mostrar. Não conquistamos, perdemos nesse sentido, erramos ali, internamente vamos corrigir. Nunca vou expor atleta, nunca vou expor erro individual, nunca vou expor meu grupo a nada. Isso é algo que eu aprendi com o professor e vou levar para a minha carreira toda. A responsabilidade de liderança ela tem que ser assumida pelo líder, né, pelas pessoas que lideram, no caso, eu e ele, sim. E não tenho dúvida que dentro desses dias de preparação vai haver muita cobrança, como sempre teve aqui dentro, e reflexão, que é fundamental a gente entender que precisamos evoluir e melhorar, mas não tenho dúvida que vai haver também resposta. Guilherme, boa tarde, mais uma vez. Ainda falando sobre construção e montagem de elenco, né? Vocês participaram ativamente, não só no final da temporada passada, mas também, em especial, nessa temporada. E visando a Série B, né? Dentro desses 3 meses de trabalho, dentro daquela própria minha pergunta, né? Dentro desse teste que foi o Campeonato Pernambucano, vocês pretendem fazer uma avaliação em nível de saídas no elenco para a chegada de novas peças? É algo que pontualmente vocês debatem ou não haverá esse tipo de ajuste, vamos colocar dessa maneira? E dentro dessa fala me chamou muita atenção o seu discurso, né, de que liderança não expõe ninguém, liderança assume responsabilidade. Queria só emendar nessa pergunta para fazer uma outra, desculpa aí, Renatinha, sobre Auremi, que é um cara que é muito identificado com o Náutico, disputou mais do que 100 partidas pelo clube, foi acionado na final, sei, obviamente, que vocês viraram a chave, mas também tem sido um pivô das críticas, né? Pelo fato de não ter atuado, assim como o conjunto do grupo, muito bem. E aí eu queria te perguntar se dentro dessa possível reformulação, se é que há, ou de ajustes de elenco a nível de saídas, se você enxerga que a Auremi ainda tem clima para continuar no Náutico em função de todos os últimos acontecimentos. Quando se comanda, quando se contrata no começo do ano, se distrata no fim de ano, quando se tem um fim de competição como nós tivemos, uma janela aberta, tudo é possível. A partir do momento que a gente vai analisar de forma fria, as nossas tomadas de decisão, historicamente, dentro dos nossos trabalhos, o professor tem 40 anos de futebol, eu tenho 15 que estou atuando com ele, nunca foram de fora para dentro, elas sempre são análises de dentro para fora. A comunicação vai ser feita se houver algum tipo de mudança e se a gente entender que é necessário. Caso contrário, a gente vai seguir trabalhando da mesma forma, porque nós trabalhamos com fatos, estatísticas, dia a dia de trabalho, que as pessoas não têm consciência, não tem que ter, são coisas que são responsabilidade nossa. E é muito importante que se tome decisões coerentes. Porque sem coerência você perde o grupo facilmente. Você perde um trabalho facilmente. Então a liderança tem que ter coerência, não pode ter excesso de emoção na tomada de decisão. Então tudo que a gente for fazer aqui vai ser com muita paciência, muita frieza. Qualquer decisão que for tomada, ela vai ser comunicada, como a gente sempre faz, com paciência, da melhor forma possível e visando simplesmente o grupo, nunca o indivíduo.
e, ao mesmo tempo, nunca também crucificando nenhum indivíduo em função do grupo. As tomadas de decisão, por mais difíceis que muitas vezes elas pareçam ser, como a gente teve algumas aqui dentro do trabalho nosso, nos 11 meses, praticamente mais 3 dias, eu acho que a gente completa 11 meses de trabalho, foram dificílimas. Algumas podem considerar positivas, outras as pessoas podem considerar negativas. É indubitável que os resultados vêm sendo positivos e que, sim, podem ser melhores, e a gente espera, com essas análises, com essa paciência, discutindo com as pessoas que precisamos discutir e que tem que ter voz para qualquer tomada de decisão, cada um dentro do seu setor, a gente possa continuar tomando boas decisões. Queria fazer uma pergunta sobre o clube, mas coisas que afetam diretamente o trabalho de vocês. Primeiro, em relação à segurança financeira que vocês têm por parte do clube na busca por essas contratações, no elenco que o Náutico vai ter para a Série B, se o clube passa para vocês e se vocês estão seguros que, por exemplo, o Náutico vai pagar em dia até o fim da Série B, tendo esse elenco que vocês planejam ter. E ainda nessa mesma pergunta, eu queria tocar num ponto que o próprio Hélio dos Anjos tocou bastante no ano passado, quando o Náutico ainda estava na Série C, de que o clube como um todo, com infraestrutura, forma de pensar, teria que melhorar muito para disputar uma Série B. E agora o Náutico está aí prestes a disputar uma Série B. Então, o que é que melhorou? Se você pudesse citar exemplos, o que é que evoluiu? Como que o Náutico chega nesse 2026 em relação àquelas, querendo ou não, críticas que o próprio Hélio reconhecia e fazia da estrutura, da forma como o clube trabalhava? Sem dúvida. Olha, o clube nos dá a segurança da verdade, principalmente. E isso é algo que não é a primeira vez que eu menciono em entrevista. A melhor forma de você dar segurança às pessoas é trabalhar com a verdade. Então, se em algum momento o clube teve qualquer dificuldade, ela foi passada, ela foi comentada, ela foi discutida em conjunto com as pessoas. Hoje o clube está extremamente saudável. Dentro de uma temporada pode existir algum problema, que o problema no futebol é sempre o fluxo de caixa. O timing de recebimento versus o timing de pagamento, né? E não é fácil, não é para o Náutico, para vários clubes hoje. E o clube vem sendo muito positivo, muito agressivo ao correr atrás de dinheiro, a verdade é essa. Ao correr atrás de recursos, a moldar inúmeras situações para que se obtenha um novo recurso e está impactando naturalmente nessa infraestrutura. Nós tivemos inúmeras reuniões, eu acho que os melhores pontos, sim, foram de alguns materiais que nós conseguimos adquirir, que vocês já têm ciência, os processos estabelecidos, a forma que a gente desenvolveu o departamento de futebol, é uma forma extremamente moderna e vem dando resultado. Eu acho que o departamento médico é um exemplo. Eu acho que foi um desenvolvimento muito positivo. Hoje a gente tem algo que nunca teve aqui, é estranho falar, mas é uma verdade. Nunca teve... Eu não tenho acesso à quantidade de lesões que o clube teve nos últimos 5 anos, por exemplo. Esse ano eu tenho acesso. Eu tenho controle, acesso, forma que foi tratado, quais são os processos que vão ser desenvolvidos. Isso eu estou dando o exemplo de uma área. E todas as áreas, da comunicação, a cozinha, a nutrição, nós desenvolvemos processos, estabelecemos e estamos em desenvolvimento dos profissionais também, capacitação. Isso tem um impacto. Precisamos melhorar a infraestrutura, precisamos melhorar principalmente a infraestrutura cara. E eu sei que o clube está buscando esse recurso. E eu sei que nós vamos em algum momento atingir, se não agora, mas dentro desse período, nós temos, volto a dizer, 2 anos de contrato, e eu tenho que pensar a longo prazo. E o pensamento para início de divisão, para início dessa segunda divisão, nós estamos bem. Nós não estamos em excelência. E nós estamos buscando essa excelência, sem dúvida. Mas, sem dúvida nenhuma, nós buscamos algumas coisas que hoje são fundamentais dentro da divisão, baseado no nosso conhecimento de mercado, e quando eu digo isso é de vários clubes que têm infraestrutura e que disputam e estão acostumados a disputar a divisão no nível alto. É importante comentar a perda de um profissional sensacional, que é o Bruno Simões, que teve uma participação muito positiva nisso,
e ele está tendo uma escolha de vida que eu respeito muito. Nós não estamos perdendo ele para o mercado, porque se fosse para o mercado eu acho que eu ia dar a vida, uma maneira de dizer, para permanecer com ele. A gente perde ele para uma decisão de vida e estamos conseguindo já também repor. Nós vamos trazer um profissional de excelência, um profissional que tem a nossa confiança, tem uma capacidade tão grande, um currículo inclusive mais pesado, mas uma capacidade igual ou melhor do que a do Simões, mas é uma pena, mas ele é um exemplo de tudo isso que a gente conseguiu implementar, vai ficar com a gente aí para fazer essa transição da melhor forma possível, está sendo um profissional sensacional nesse sentido. O novo profissional chega na segunda ou terça-feira e a gente já inicia esse processo, né? Mas eu quero aproveitar até para desejar ao Bruno o melhor na vida dele, que eu sei que é uma tomada de decisão de carreira, está mudando, está sendo diferente, e nós temos as nossas escolhas e temos que respeitar, mas são processos muito importantes para se iniciar uma segunda divisão, que ele teve uma participação muito positiva e que a gente segue naturalmente procurando evoluir. Guilherme, vocês são profissionais, né? Você trouxe aí que o futebol é feito de resultado, e a gente sabe disso. Mas o Náutico tinha o artilheiro do campeonato, tinha números aí que você ressaltou. O Náutico não perde fora de casa há uns 14 jogos, se não me falha a memória. Então, como é que vocês, apesar de entender que é profissional, apesar de entender que é futebol, mas como que vocês viram essa chave? Porque somos seres humanos, né? E aí acaba que, não, a gente fez tudo certo, mas no final não veio o resultado que a gente esperava. Como não desanimar, visto que o Náutico ainda tem uma temporada pela frente, né? Como não deixar cair o ânimo dos jogadores? Como é que vira essa chave de fato? Primeiro ponto, respirar. Isso é fundamental para todo ser humano. Independente do trabalho que você desenvolve, o nível de estresse, para todos, eu não vou colocar que o nosso é mais alto ou menor, eu não tenho dúvida que para vocês, né, vocês naturalmente têm um nível de cobrança, estresse. Eu acho que um certo respiro ele é importante. O futebol tem poucos momentos de respiro e isso é complicado para os profissionais, né, para fazer essa virada de chave. Primeiro momento, nós demos um espaço para que esses atletas respirassem. Segundo momento, a gente faz uma reaproximação para dentro da semana de trabalho, em conjunto, naturalmente, com todas as lideranças, a gente conversa, expõe qual vai ser a nossa linha de comando, porque em momentos como esse, eu não posso esperar do atleta só. Eu tenho que esperar do comando. O comando não esmorece, o comando não sente. Então, eu primeiro dou o respiro, a gente teve uma reunião, participação de todas as pessoas envolvidas nas lideranças de suas áreas, e a partir do momento em que a gente tem o retorno dos atletas, o comando tem que estar altivo, como a gente fala. O comando tem que transferir esse ponto muito positivo de que momento de virada de chave. E todas as pessoas que têm uma experiência suficiente dentro do futebol sabem que o melhor do futebol é a próxima oportunidade. Então esse é um discurso que a gente vem comentando com os atletas e para eles, tirando para os mais jovens, que precisam aprender e muitas vezes não têm essa percepção, mas aprendem com os mais velhos, para eles também é muito comum essa virada de chave. Eu acho que é o tempo de respiro. Muito legal poder ter tido esse tempo com relação ao início da próxima divisão. É mais difícil quando você tem um jogo em cima do outro, porque carrega muito aquela dor, carrega muito esse peso que você bem mencionou. Mas é um trabalho de todas as lideranças, naturalmente um trabalho importante da área de psicologia, da gestão, como a gente falou, como um todo, que ela também vem desenvolvendo um trabalho com as lideranças, pensando sempre etapa a etapa, momento a momento. Como eu mencionei, nós somos os responsáveis. E à frente desse processo todo de mudança dessa virada de chave, ela precisa ser desenvolvida e aplicada por nós, e na esperança, naturalmente, e na cobrança, claro, de que os atletas vão responder bem. Náutico!
Náutico! De segunda a sexta, a partir das 13 horas, você curte o programa para todos os torcedores e amantes do glorioso Timbu. Programa Náutico de Coração, com a apresentação da bancada mais alvirrubra da Rosa e Silva. Oferecimento Gilmac, a serviço do produtor rural. Estamos juntos com a Time Mania, marcando o Náutico de coração. Diógenes Brasileiro, consultoria empresarial, advogados e associados. Tropical FM. Náutico de Coração, um programa dedicado à torcida do Clube Náutico Capibaribe. Náutico de Coração. Tropical FM. Náutico! Sua empresa precisa de consultoria? A escolha certa é Diógenes Brasileiro, com ideias inovadoras para um mercado competitivo nas áreas de contabilidade, consultoria, auditoria contábil e tributária, consultoria e gestão empresarial, fornecimento e gestão de recursos humanos e advocacia. Procure Diógenes Brasileiro, consultoria empresarial, advogados e associados. Rua 33, número 70, na quinta etapa, em Rio Doce, em Olinda. Ligue 34320982. 34320982. Náutico! Gilmac, a serviço do produtor rural desde 1986, conta com um vasto estoque de produtos para agricultura e pecuária. Venha nos visitar e aproveitar ofertas imperdíveis. Na Gilmac, você encontra materiais para irrigação, máquinas forrageiras, motores, microtratores, arame farpado, pulverizadores, ferramentas agrícolas e muito mais. Gilmac, Estrada dos Remédios 1341 no Recife. Telefone 2102-3633. Consulte-nos. Gilmac, a serviço do produtor rural. Náutico!